os exercícios que ficaram aí de lição de casa do laboratório do Spark SQL. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no notebook, mesmo, nós não vamos fazer a primeira parte, mas nós vamos ter que rodar esse Classroom Setup aqui, para ele criar o database e as tabelas que vai precisar. Pronto. Ele já criou, aí a gente já pode passar para aqui para o laboratório. Bom, nesse laboratório nós vamos fazer 5 tarefas. Criar um data frame da tabela de eventos, mostrar esse data frame e inspecionar o esquema, aplicar transformações para filtrar e classificar os eventos do tipo macOS, do sistema operacional macOS, contar os resultados e, e mostrar tirar os primeiros 5 registros dessa tabela, e depois criar o mesmo data frame usando uma consulta SQL. Então, vamos passar para o primeiro exercício, que é criar um data frame a partir da tabela de eventos. Então, nós vamos ter que usar o Spark Session para criar um data frame da tabela de eventos. Então, vamos dar uns 2 minutos aí para pensar. Depois a gente faz junto. Bom, já deu tempo. Então, nós vamos usar o Spark Session. O Spark Session está nessa variável global chamada Spark. Aí nós vamos usar o método table para recuperar essa tabela. Né? Nós vamos criar um data frame, então vamos chamar aqui de events df. Então, vai receber esse events df, nós vamos criar a partir da tabela events. Então, é essa a tarefa.
Então, ele criou aqui o Events DF. Foi rápido por quê? Porque o Spark ele é de execução preguiçosa, ou seja, ele não trouxe os dados dessa tabela para o EventsDF, ele simplesmente declarou que esse EventsDF é a tabela Events, mas ele não trouxe os dados. Só quando eu fazer uma ação no data frame, aí sim ele vai ler os eventos da tabela Events. Agora, o segundo aqui é mostrar o data frame e inspecionar o esquema. Então, usar os métodos para inspecionar os conteúdos do data frame e o esquema. Então, mais um minuto para pensar e aí nós vamos fazer junto. Bom, para fazer o display do data frame é display. É uma função global, book, que é o display. A gente vai fazer o display dos eventos TF. Okay? Então, aqui está a tabela Events TF, sob forma de tabelas aqui. E vamos mostrar agora, inspecionar o esquema. Então, vamos dar Events TF. Print Schema. Então, aí ele imprime o esquema aqui das tabelas. Agora vamos aplicar as transformações para filtrar e classificar os eventos do sistema operacional macOS. Então, tem um campo desse data frame que se chama device, e eu quero só as linhas, os registros que seja macOS. Esse device aqui é o sistema operacional do dispositivo. E depois eu quero classificar os registros por esse campo Event Timestamp. Então, vamos dar um minuto novamente.
Então, nós vamos pegar o events. F. Vamos aplicar o where. Pode ser where ou filter. Mas quem veio de SQL prefere where. Quem usa Python prefere filter. Mas aí tanto faz. Device igual a macOS. Tá? Aqui é um sinal de igual só, né? Quem usa Python está acostumado com dois sinais de igual, mas aqui a gente está usando o SQL, então é um sinal de igual só. E aí a gente vai fazer um sort, ou ordered by, pode ser sort ou order by. Quem vem de SQL prefere order by. Quem é programador Python prefere o sort. Mas aí tanto faz também. Aí o sort by, order by, event timestamp. E aí aqui, deixa eu ver aqui. Agora passei a fita. Então, vamos colocar aqui nos eventos. A gente vai sobrescrever os eventos df aqui. Com essa data frame. Então, aqui novamente foi rápido, porque o Spark ele não executou isso daqui. Tá? Ele só armazenou o que você quer fazer. A execução é preguiçosa. Ele só vai executar esse comando quando aplicar uma ação. Tá? Então, aqui, contar os resultados e tirar as 5 primeiras linhas. Então, vamos contar o resultado aqui, num rows igual a events. Aqui eu tenho que dar os 5 minutos, né? Os 1 minuto, aliás. Pronto, vamos dar 1 minuto. Bom, então, o número de rows
num rows igual a events df, aí usa a função count. Sim, ele vai fazer a ação, porque o count é uma ação. É que ele vai ler todos os eventos, que é do tipo macOS, e ordenado por timestamp, e vai colocar aqui esse valor aqui no num rows, porque count é uma ação. Todo método que não retorna um data frame é uma ação. Toda ação, toda transformação retorna um data frame. Então, aqui, por exemplo, order by, ele retorna um data frame. Então, ele é uma transformação, não é uma ação. E depois, para pegar as primeiras 5 linhas. Então, rows, vamos pegar events df, então, isso daqui é uma outra ação que pega as 5 primeiras linhas e retorna como uma uma lista de 5 rows. Vamos executar isso daqui. Tá vendo? Aqui é mais demorado do que lá. Lá ele fez em menos de 1/10 de segundo, né? 6 centésimos de segundos. Aqui ele demorou 14 segundos para fazer isso. Por quê? Porque aqui ele trouxe os dados, porque isso daqui é uma ação. Lá ele só armazenou o que eu queria, mas ele não, realmente ele não consultou nenhum dado aqui. Então, aqui é para checar o trabalho, né? Então, sempre quando a gente escreve um código, é sempre bom a gente fazer um teste para ver se a gente fez certo aquele código, né? Uma forma de fazer o teste é usar esse comando aqui, assert. Esse comando assert, se o que está aqui dentro é verdadeiro, ele executa, não faz operação nenhuma, ele executa simplesmente. Se o que está dentro aqui do assert for falso, aí ele vai dar um erro. Aí você vai perceber que tem alguma coisa errada. Então vamos executar isso daqui, ele vai ver se o número de linhas aqui vai ser 1.940 linhas, né? 1.940 registros. O comprimento dessa lista vai ser 5, porque eu fiz take 5. E o tipo das linhas, da primeira linha vai ser um tipo row, que é um tipo do PySpark SQL. Se eu fiz tudo certo, isso daqui passou, tá vendo? Ele não deu erro nenhum. Se não deu erro nenhum, significa que o que eu fiz aqui tá certo. Agora vamos criar o mesmo data frame, ou seja, aqueles lá que o device, o sistema operacional é macOS e ordenado por event timestamp, usando uma consulta SQL. Então, usar o Spark Session, a sessão do Spark para executar uma consulta SQL na tabela eventos e usar os comandos SQL para escrever o mesmo filtro e a mesma classificação usada antes. Então, vamos dar aí 1 minuto.
para fazer esse exercício, para pensar nesse exercício, aí nós vamos fazer junto. Então, vamos fazer junto aqui. Vamos colocar vamos criar esse event STF. Vai ser, a gente vai usar o Spark Session, e aí a gente vai usar o comando SQL, o método SQL do Spark Session. Select, característico, where, device, Mac OS, sort by, order by, order by event timestamp. Está aqui. Para cá. Vamos por a linha aqui para ficar mais. Pronto. Esse é o comando que tem que ser dado. Aqui também, esse SQL retorna um data frame, então é uma transformação. Então, ele não é um comando de ação. Então, esse comando aqui vai retornar quase imediatamente, porque ele não vai realmente fazer não vai executar esse comando SQL. Esse simplesmente vai registrar que eu quero executar esse comando SQL quando eu fizer o método de ação. Deixa eu ver aqui. Device não existe. Faltou from aqui. From. Events. Tá certo. Pronto. Ele executou em 1/10 de segundo. Então, realmente, ele não trouxe aqui os 1.938 linhas. Tá? Agora, vamos verificar o nosso trabalho da mesma forma. Eu vou verificar se só tem macOS na coluna de device. Então, esse primeiro assert aqui é isso. Se só tem macOS na coluna device. E depois a quinta linha, o quinto registro, tem que ter esse timestamp aqui. Esse timestamp,
é o número de milissegundos que se passaram desde a época Linux, que acho que é 1º de janeiro de 1970. Então, o número de milissegundos que passou desde de 1º de janeiro de 1970, esse número aqui. Aqui tem um item a mais aqui, um parâmetro a mais no assert, que é a mensagem de erro que ele vai dar se aquilo que está aqui dentro for falso. Se tiver tudo certo, ele não vai dar erro nenhum. Está vendo que aqui ele está executando o comando, tá? Porque esse take aqui é um comando de ação. Por isso que ele demorou 14 segundos para fazer isso daqui, enquanto lá ele demorou 1/10 de segundo. Tá? Então passou tudo no teste, não deu mensagem nenhuma, então passou. Então terminamos os exercícios. Agora é só dar esse comando aqui para limpar a sala de aula. Porque a gente, no começo lá do notebook, a gente deu aquele comando para preparar o notebook. Aqui a gente vai fazer o contrário, vamos limpar o notebook. Executando esse comando aqui, pronto. Ele apagou o database e removeu os arquivos do diretório.